Alô você, tudo bem? Olha, nós vamos falar hoje um pouco sobre os corredores bioceânicos, não é? Você já deve ter ouvido falar que a ligação do Brasil com o mercado andino via terrestre foi desenhada na época passada pelos militares na década de 60 e de 70. A ligação do Brasil, do centro do Brasil, com o Mato Grosso, Rondônia, Acre e o próprio estado do Amazonas, aqui nessa parte sul da Amazônia brasileira, foi projetos realizados na década de 60, 70 e implantados na década de 80 e na década de 90. Falando dessa nossa região de fronteira com a Bolívia, com o Peru, citamos aqui a rodovia federal BR-364. Essa rodovia de mais de 4.300 quilômetros, que sai do interior do estado de São Paulo e vai passando pela região do Mato Grosso, hoje uma grande região de produção agropecuária, com mais de 300 bilhões de produção de PIB anual. Nós temos o estado de Rondônia, que já há 2 décadas, imitando por economia de fronteira o próprio estado do Mato Grosso, há 20 anos Rondônia se destaca em relação à produção de leite, derivados do leite, o milho, a soja, frutas, como é o conhecidíssimo açaí e o cupuaçu, e muito recentemente, há 15 anos atrás, também a produção do peixe de cativeiro, o conhecidíssimo tambaqui aqui da nossa região. Essa coisa do desenvolvimento e das relações humanas de trabalho, produção, é da natureza nossa de expansão comercial, expansão econômica. Então, na década de 70 e na década de 80, nós vimos a rodovia federal BR-364 trazer às cidades de Rondônia, do próprio estado do Acre e de algumas cidades da porção geográfica sul do estado do Amazonas, capital Manaus, mais conhecida, mas nós temos aqui fronteira com Porto Velho, por exemplo, a cidade de Canutama, que é sul da região geográfica do estado do Amazonas. Também temos o Apuí, nós temos também o Maitá, Lábrea e outras cidades. Essas cidades, elas já são conectadas aqui com a rodovia federal BR-364 através da rodovia federal 319. Essa rodovia que há 15, 20 anos é debatida e discutida e que não sai desse nível de discussão para que nós liguemos Manaus a Porto Velho. Olha, minha gente, para quem não sabe, de Manaus a Porto Velho são 900 quilômetros dentro da floresta da Amazônia, ligando o estado de Rondônia com o estado do Amazonas. E por questões de embargos ambientais, talvez uma falta de liderança e de entendimento para a promoção do desenvolvimento dessa região, já passa de 20 anos que a gente ouve bastante a coisa do debate, mas a estrada é apenas e tão somente 200 quilômetros em asfalto que liga Porto Velho ao Maitá. Mas de Humaitá, passando adiante para chegar em Manaus, nós precisaríamos vencer esses 700 quilômetros. Isso chama-se Projetos de Desenvolvimento Regional. Aqui nesse canal tem vários vídeos que nós produzimos ao longo desse ano de 2025, tentando alertar estudiosos, políticos e também os empresários que possam fazer investimento nessa parte do Brasil, uma parte do Brasil ainda muito remota, que o Sul e o Sudeste conhecem pouco. Mas nós estamos conectados com a produção e com o consumo nacional através da nossa produção de alimentos. Eu não vou falar do Amazonas
nem do Mato Grosso e nem do estado do Acre. Nós temos vários números, mas eu gostaria de focar e de falar com vocês os números aqui do estado onde eu resido há 30 anos e conheço bastante a produção agropecuária, os estudos da Embrapa, os estudos da Universidade Federal de Rondônia. O próprio SEBRAE já faz há mais de 20 anos vários estudos sobre a questão da produção agropecuária, porque o SEBRAE também lida com os pequenos produtores rurais, no nível da ideia estratégica do SEBRAE de lidar com os micro e pequenos empresários. Então, nós temos também essa agência de desenvolvimento, essa agência de fomento que é o SEBRAE, aqui presente em Rondônia há 40 anos já. Eu diria para vocês que Rondônia, como é o coração da rodovia federal BR-364, Rondônia pode passar por um aperto estratégico nos próximos 60 meses. Exatamente por causa dessas saídas, dessas conexões do mercado andino com o mercado asiático. Eu traduzo. Eu estou falando agora sobre as tais saídas para o Pacífico. Quando o interior do Brasil, essa nossa região, pode se conectar através do Peru, através da Bolívia, com os mercados asiáticos. Olha, nos últimos 7 anos, a China procurou fazer investimentos estratégicos no Peru e alcançou bom objetivo. Há exatamente 12 meses, no final do ano de 2014, o presidente Xi Jinping, o presidente do Brasil, o Lula, e o presidente do Peru, eles estiveram juntos para inaugurar a rota fluvial da saída para o Pacífico ou da entrada no Brasil do Pacífico. Então, o fluxo de mercadorias estão descendo o rio Amazonas, que vem lá do Peru, até Manaus. Isso já tem 12 meses e a mídia nacional fala muito pouco sobre isso. Um fluxo de mercadorias que existe já há um ano, chegando a Manaus para entrar no Brasil e saindo produtos, naturalmente, no contrafluxo, subindo o rio para o Peru para abastecer aquelas cidades peruanas e, logicamente, levar alguns insumos, alguns produtos para o mercado asiático. Repito, nos últimos 7, 8 anos, quem fez investimento no Peru para essa saída fluvial para o Pacífico foi exatamente a China, o governo brasileiro e o governo peruano. A outra saída para o Pacífico, que há mais de 35 anos ouve-se falar aqui na nossa cidade, capital de Rondônia, Porto Velho, e naturalmente nessa região andina de conexões de negócios, nós ouvimos falar, e agora pode ser realidade, talvez daqui a 2, 3 anos, a ponte que liga a Bolívia com o Brasil. Já é projeto, passado pelo orçamento da União e seguramente a partir do ano que vem, eu diria que em função do ano eleitoral possa ser que seja demorado, mas talvez em 2, 3 anos nós possamos realmente ver a ligação do Brasil com a Bolívia através da ponte sobre o rio Beni, que é o rio que liga o território da Bolívia com o território brasileiro, sendo a cidade de Guajará-Mirim, aqui de Rondônia, a conexão pelo rio, por esta ponte, a conexão rodoviária com o departamento do Pando, que é o estado boliviano. E dali vêm os produtos pelos portos da Bolívia, via rodovia, pelo território da Bolívia, até aqui essa fronteira. Mas isso vai demorar um pouco, talvez 36 meses, talvez 40 meses. Essas obras, às vezes, têm embargos ambientais, têm problemas políticos, pode ser que seja daqui a 60 meses. E existe uma dificuldade na legislação boliviana que não permite, por exemplo, que no território boliviano outras nacionalidades, inclusive o Brasil, operem máquinas e equipamentos e façam o transporte de carretas dentro do território boliviano. Isso é um problema que precisa ser sanado com política internacional.
A terceira saída para o Pacífico, ou a rota bioceânica, também teve investimentos do governo chinês, que tem muito interesse em fazer comércio com o Brasil, tanto para trazer naturalmente os seus produtos, como para levar alimentos, levar os produtos e os minérios aqui do Brasil. A China fez investimento em 3 portos ali na região do Chile, e eles já estão acabados, eles já estão prontos. O que está faltando para a Bioceânica ser inaugurada daqui a 10 meses, talvez um ano, ou seja, final do ano de 2026, que já está toque, 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 batendo a nossa porta, é uma realidade que com certeza pode mudar o fluxo de bens, produtos e serviços aqui da nossa região. Nós estamos, como eu falei no início deste vídeo, há 20 anos firmes aqui em Rondônia na produção de alimentos. Aqui nós temos mais de 3 milhões de litros de leite produzidos nas pequenas propriedades do interior do estado de Rondônia todo santo dia. Nós temos 52 laticínios que pegam esse produto, essa matéria-prima, e transformam em produtos para o consumo humano e para a venda para outros estados, como é o caso, por exemplo, dos queijos e do leite que sai de Rondônia para Mato Grosso, para o Goiás e para São Paulo. Isso já tem mais de 2 décadas. E isso faz com que movimente a economia de mais de 20 mil propriedades, pequenas propriedades rurais aqui de Rondônia. Assim como a soja, o milho e outros frutos oleaginosas, assim como o peixe tambaqui, que a gente sabe que em Rondônia é um grande produtor de peixe em cativeiro de água doce, nós também temos o gado de corte, introduzido há 25 anos aqui, o gado Nelore, muito forte. O rebanho de Rondônia já encosta em 18 milhões de cabeças. O patrimônio pecuário de Rondônia já encosta em 18 milhões de unidades de cabeça, e os 17 frigoríficos que existem, as plantas industriais em Rondônia, que já estão instaladas aí há 15, 18, 20 anos, 25 anos, elas abatem, em média anual, 3 milhões de cabeça, fazendo com que a gente tenha um PIB em dólar, nessa categoria de exportação, de mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares anuais. Então, a marca do agronegócio em Rondônia, ela é muito forte, muito pujante. Naturalmente que o comércio das cidades, da capital, Porto Velho, uma cidade portuária que recebe toda essa produção, nós embarcamos aqui no Porto Público de Porto Velho, operado por uma autarquia do governo do estado, que é a Sociedade de Portos e Hidrovias do estado de Rondônia, e também os grãos, o gado e outros produtos, inclusive minério, que saem às margens do Rio Madeira, aqui da cidade de Porto Velho, operado por 16 empresas que têm seus portos ali construídos e operando no leito, nas margens do Rio Madeira. Qual é a preocupação nossa, de estudioso, de técnico, de economista, talvez visionário, não sei, ou a preocupação mínima, porque eu não vejo os políticos da bancada federal de Rondônia debater esse tema. Não vejo a Assembleia Legislativa trazer esse tema à luz para o planejamento plurianual do estado de Rondônia. E também a gente não consegue ver nos últimos 24 meses o próprio governo do estado, que elabora através de chamadas públicas e executa o plano plurianual, a LDO e a LOA anual. Eu estou falando de cenários positivos e negativos para que, depois que esses corredores estejam consolidados, como que Rondônia vai continuar mantendo seus negócios? Se de repente uma boa parte dos negócios do Mato Grosso ligados à agricultura e à pecuária possam dar uma guinada mais para o Mato Grosso do Sul, aonde a Bioceânica deságua. A Bioceânica, ela sai então dos portos do Chile, cruzam 2.350 quilômetros
do Chile pelo Paraguai, pedacinho da Argentina chegando na fronteira com o Mato Grosso do Sul e vai a São Paulo, que é o centro consumidor, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais. E no contrafluxo você tem a parte rodoviária, a parte de pontes, a parte para chegar de volta produtos nossos ali nos portos do Chile. Nós precisamos debater este tema. Quais os impactos que a saída ou a entrada do Pacífico pela Amazônia, vindo do Peru, pode impactar a economia do Amazonas, do Acre e do estado de Rondônia? Quais os cenários e quais os impactos positivos e negativos da venda da rodovia federal BR-364, que vai encarecer, em média, R$ 1.500 nos fretes dentro do estado de Rondônia? Quais os impactos reais, econômicos, sociais nós vamos sofrer nos próximos 60 meses, à medida em que a Bioceânica esteja funcionando e à medida em que a gente não sabe quando que vai inaugurar a ponte que liga Rondônia, Brasil, ao país Bolívia, e como que nós vamos vencer as dificuldades de operar parcerias com o país aqui vizinho, a Bolívia. Nós precisamos debater e discutir Mato Grosso, Rondônia, Acre e o Amazonas com a bancada federal desses estados e, logicamente, preparar um plano, porque quem tem um plano tem alguma coisa, quem não tem plano nenhum vai depender do momento e das oportunidades que podem ser positivas ou podem ser negativas. Rondônia não pode parar, Rondônia não pode reduzir, que seria muito pior, os níveis da economia que demorou 3 décadas para alcançar os níveis ótimos de arrecadação, de produção e de qualidade de vida. Professor economista Francisco Haroldo, assista os meus vídeos, promovamos um bom debate e possamos alcançar qualidade de vida também aqui na nossa maravilhosa Amazônia. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.